ao primeiro episódio de Lideranças que Inspiram. E hoje nós vamos abordar um assunto essencial, que é sobre como construir respeito e ser visto como uma verdadeira liderança, como um verdadeiro líder. E meu nome é Verônica Dalmazio, eu sou mentora do programa que te ajuda a ser reconhecido ou reconhecida como uma liderança inspiradora, independente da sua função ou nível atual. Bem, nesse tema que a gente vai tratar hoje, é muito importante você ficar aqui comigo até o fim. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal, que é o canal que vai te ajudar a exercer a liderança de forma confiante, para você ganhar o seu reconhecimento aí da sua empresa, do seu time e o seu próprio reconhecimento, você mesmo se reconhecer como uma verdadeira líder. Então, nós sabemos que liderar é principalmente sobre guiar e inspirar pessoas, mas como conquistar a admiração das pessoas de forma sincera? Esse aí é o grande desafio de uma liderança inspiradora. E o primeiro passo é a gente se conectar de forma autêntica com os outros. E isso requer uma coragem para a gente ser vulnerável, para sermos vulneráveis e compartilhar nossos valores reais. E só assim a gente consegue estabelecer uma conexão, uma base sólida para a confiança. Então, um ponto importante é ouvirmos de verdade. Nós nos inclinamos àquelas pessoas que demonstram interesse em nossas histórias e sentimentos. Então, uma escuta atenciosa transforma relacionamentos. E, além disso, um líder admirável, ele assume responsabilidade pelos erros. Então, ao invés de apontar dedos, prefira sempre a humildade e busque constante aprendizado. Isso inspira respeito, agora e a longo prazo também. Então, a importância, muito importante, nesse caminho aí da conquista, de construção de respeito, de serviço, é muito importante nós cuidarmos uns dos outros. Quando a gente zela pelo bem-estar da equipe, com compaixão, de verdade, as pessoas naturalmente se voltam para nós com lealdade, com generosidade. Então, esse é o verdadeiro atributo de saber escutar, cuidar uns dos outros. Mas você pode estar se perguntando aí, quais são os desafios mais comuns quando a gente tenta construir respeito enquanto uma liderança? Então é natural a gente enfrentar alguns desafios aí no caminho para construir respeito como líder de verdade. E os mais comuns eu destacaria, por exemplo, equilibrar a demanda do cargo com a vida pessoal. É fácil a gente se deixar levar pela pressão e esquecer nossas prioridades. Como você é assim? Equilibrar, administrar as emoções em momentos de estresse. A tensão, às vezes, ela tira a gente do sério e atrapalha as nossas conexões. E manter a humildade diante do poder. É preciso discernimento para não cair na arrogância. E depois que nos tornamos líderes, você pode pensar assim que isso nunca vai acontecer comigo. Mas em algum momento, dado o ambiente que você está, dado ao nível das pessoas que estão à sua volta, isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Você precisa estar atento para não cair nessa arrogância que é comum, né, dentro da área de uma liderança, de lideranças. Dar espaço para ouvir discordâncias. Então, pode ser bem incômodo, mas ajuda no amadurecimento, né? Nada como um bom debate, nada como ouvir opiniões diferentes como a nossa. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a amadurecer. Criticar com delicadeza, sem magoar sensibilidades. Esse é um desafio bem interessante, né? Porque é a mesma coisa daquela questão da arrogância que eu estava comentando agora. E você conseguir criticar de forma delicada dá trabalho. Dá trabalho ter empatia. Dá trabalho não magoar o outro. Então, a correção, você corrigir alguém, exige uma sutileza. Exige um aprendizado constante, né? De você estar se educando ali para conseguir fazer da forma correta. E isso depende, você precisa também exercitar o seu feedback. Você precisa exercitar a sua capacidade de pedir esse feedback ou de observar, de ter uma escuta ativa, uma observação atenta, para entender quando você está ok e quando você está passando um pouco do limite do outro. Nem sempre o seu limite é igual ao limite do outro, que você entende como está ok, às vezes para o outro já passou do limite. Então, é um exercício diário você conseguir fazer uma crítica, fazer um feedback sem magoar, né, e sem ultrapassar o limite do outro. Então, corrigir exige sutileza. E ensinar sem impor verdades. Às vezes, por você já ter uma experiência, você pode achar que, porque você já viveu certas situações, você toma aquilo como uma verdade absoluta, quando, na verdade, orientar com liberdade vai trazer mais engajamento.
né? Então, não tome que a sua experiência como uma verdade absoluta, que às vezes é uma verdade absoluta para você, pela sua experiência, mas para o outro, é importante você entender o lado dele, se colocar literalmente no lugar. Tá? Então, não toma tudo que você sabe, né, o que você acha que sabe, como uma verdade absoluta. Então, tenta ouvir a opinião do outro. Às vezes você vai sentir que isso é libertador, esse engajamento, assim, você escutar de verdade o lado do outro, vai te fazer aprender, crescer e ganhar o respeito e a confiança no outro também, porque ele está se sentindo ouvido, está se sentindo realmente entendido por alguém, por você, enquanto liderança. Um outro ponto é você reconhecer os erros. Nós erramos todos, mas a coragem de assumir o erro é que importa. Então, às vezes pode doer um pouco, ou outras pessoas vão dizer que eu não tenho problema nenhum em assumir o erro, mas será que quando acontece, você realmente tem coragem de assumir? E assumir, que eu digo, é assumir mesmo, ter clareza para assumir e falar assim, estou disposto a melhorar, estou disposto a crescer, estou disposto a resolver isso, vocês me ajudam? E ter a humildade de pedir ajuda, né, para os seus pais, pedir ajuda para o seu próprio time, né, isso não é simples, né, reconhecer erro e se colocar vulnerável dessa maneira, mas isso aproxima as pessoas de você, isso mostra que você é uma pessoa humana, isso te liberta e muito daquela arrogância que a gente falou lá no começo, e tira essa imagem te traz uma imagem mais humana e menos arrogante. Um outro ponto é você manter a unidade em meio às diferenças. Isso demanda empatia e sabedoria de uma liderança madura. Porque a gente vive num ambiente diverso e conseguir manter as pessoas unidas é o grande diferencial de uma liderança inspiradora. Você conseguir trabalhar a unidade, né, diante de pessoas tão diferentes é um grande desafio e exige muita empatia e uma sabedoria que você vai conquistando ao longo do caminho. E se ligando nas coisas que eu estou te trazendo aqui, você consegue um atalho para alcançar esse objetivo muito mais rápido, né? Você conseguir trazer unidade, conseguir trazer um senso comum, você conseguir guiar pessoas para um propósito comum, não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa possível e que você só consegue conquistar quando você finalmente tem a confiança das pessoas e consegue trazer elas para perto de você, consegue se fazer ouvido, sabe? Se fazer com que as pessoas te escutem. E esses desafios que eu trouxe aqui, eles são todos superáveis, mas são superáveis se você tiver humildade, empenho, autoconhecimento e empenho principalmente na sua evolução constante de se colocar humilde para aprender, se manter em constante aprendizado, um aprendizado diário, um aprendizado que é exercitando e aprendendo. Né? Então, esteja à vontade para desabafar, né, sobre os seus tropeços também, que eles vão acontecer como todo aprendizado acontece. Né? E se você tiver dúvida, se você quiser fazer esse desabafo comigo, como uma pessoa, com seu amigo, esteja aqui à vontade. Eu posso te ouvir, tanto aqui nos comentários, ou você pode mandar uma mensagem direta para mim, por e-mail, pelo direct do Instagram. E eu gosto muito de ouvir esses desabafos e gosto muito de contribuir. Então, o que eu puder fazer para contribuir com você, com o seu crescimento, eu estou ali à sua disposição. E tem uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui nesse conteúdo, que é uma pergunta que talvez não seja tão comum assim, mas que passa na cabeça das pessoas quando a gente fala neste tema sobre construção de respeito, sobre ser visto. Né? Como posso aprender a reconhecer meus erros e assumir a responsabilidade por eles? Né? Como posso conquistar aí essa humildade para ser vulnerável e treinar o autoconhecimento, né, sobre quando estou errado, quando não estou. Então, reconhecer erros e se responsabilizar por eles requer coragem e requer uma humildade. Então, eu quero trazer aqui algumas dicas para você conseguir aprender a reconhecer esses erros e assumir a responsabilidade por eles. Então, a primeira coisa que eu posso trazer aqui é observar, para você observar de forma honesta os seus comportamentos e você julgar se agiu de forma coerente com os seus valores. Então, você olhar para dentro, fiz tal coisa, isso está de acordo com o que eu acredito? Está de acordo com os meus valores? Mas olha lá para dentro mesmo, porque é muito fácil você errar ou você não ser coerente com a sua forma de liderar também,
quando você vai contra os seus valores. Então, essa é uma chave importante para você conseguir reconhecer um erro seu, que ele pode passar despercebido, mas quando você age diferente dos seus valores para beneficiar alguém ou para agir de acordo com uma política ou sei lá o que, com a ideia de uma pessoa que de repente você acredita que aquela pessoa pode trazer algum benefício para você, quando você age diferente dos seus valores, você está se traindo e isso te afasta do reconhecimento do seu erro, e isso te afasta de quem você é mesmo, da sua autenticidade. Quando você se afasta da sua autenticidade, mais distante você fica de construir esse respeito, de conquistar esse respeito das pessoas. E então, isso é bem importante você ter esse comportamento de se julgar se realmente aquilo que você fez está de acordo com os seus valores ou não. Um outro ponto é, esteja aberto a receber feedbacks, ainda que difíceis. Não é simples você receber um feedbacks, mas eles trazem insights valiosos e aprenda a pedir esses feedbacks também, né? E o feedback, ele é um presente que a gente recebe e é um presente para a gente se construir a cada dia, para a gente se tornar uma pessoa, uma liderança melhor. Caso você tenha magoado alguém, verifique o impacto das suas palavras e os atos que você teve ali com aquela pessoa, né? Alguma palavra que de repente você disse, às vezes não diretamente, mas num ambiente que de repente aquela pessoa pode ter entendido que aquilo ali foi para ela por conta de algo que ela te falou. Então, isso é importante você prestar atenção, né? E ver o impacto da sua palavra antes de que você diga, tanto diretamente para uma pessoa, tanto no ambiente em que aquelas pessoas estão inseridas, né? Dado as conversas que vocês tiveram antes. Então, é um cuidado que você pode achar até que, isso é demais, mas não. É no detalhe que você vai construir esse respeito e conquistar esse respeito das pessoas e a confiança delas. Então, se você identificar falhas na sua conduta, no que você disse, né, no ato que você cometeu ali, admita sem justificativas ou sem desculpas. A gente tem uma mania de tentar justificar, é por causa daquilo, eu fiz porque eu achei, nanana. Então, esse ato de justificar demais também te atrasa, também te afasta da confiança das pessoas. Então, foque na reparação. Repare o erro. Admita, repare. Aceite críticas com receptividade. Então, mesmo que você discorde inicialmente do que estão dizendo ali para você, isso inspira confiança quando você aceita, quando você tenta entender o lado do outro. É claro, não estou dizendo para você ser uma marionete, tudo que as pessoas falarem você acatar, mas respeite, aceite e tenta enxergar ali. Ou se você receber uma crítica é porque algo ali indica que você precisa melhorar em algum ponto. Então, aceite a crítica, agradeça a crítica e cresça com a crítica. E agradeça outras percepções, né? Esteja aberta a rever sua visão diante de novos ângulos. Então, quando as pessoas trazerem uma visão diferente da sua, que às vezes pode não ser uma crítica, esteja aberto a rever o que você pensa ali. Às vezes você tomou algo como verdade, igual a gente já falou lá atrás, né? Que você tomou algo como verdade porque você viveu uma experiência, mas muito na sua ótica, muito no seu universo. Então, tenta enxergar a percepção do outro, tenta entender, faça perguntas quando a percepção do outro for diferente da sua. Então, esteja aberto a enxergar de ângulos novos. Isso também vai te aproximar da confiança, vai te ajudar a reconhecer os seus erros e assumir as suas responsabilidades. Explica o aprendizado adquirido para que o erro não se repita. Você já ouviu dizer que o professor é quem mais aprende, né? Então, quando você ensina, você aprende muito mais, você aprende o que você está ensinando. Então, quando você aprender algo que você viu, poxa, isso me trouxe um valor tão grande, e, poxa, eu não estava percebendo que eu estava errado naquele ponto. Então, toda vez que você sentir que você ganhou algo, ganhou um conhecimento, explique, compartilhe esse aprendizado. E isso vai ser importante para você garantir que aquele erro não vai se repetir, porque você vai memorizar, você vai aprender aquele aprendizado que você teve, né? Você vai entender que você errou, então você vai ajudar você a não errar de novo, não cometer pelo menos o mesmo erro. Então, você vai aprender bem, né, quando você ensina. Peça desculpas sinceras quando você causar danos a alguém. Então, reforça o seu compromisso de evoluir. Né? E isso faz parte do reconhecimento do erro. É você também ser sincero com você mesmo e com o outro. E faz parte você pedir desculpa. E desculpa sincera, né? Não é aquela desculpa da boca para fora. As pessoas, elas percebem se for da boca para fora. Então, seja genuíno com você e com o outro. Isso reforça o seu compromisso de evoluir.
E as pessoas, elas percebem que você está se comprometendo com a sua evolução e que isso vai favorecer o seu convívio aí com elas, né? E amadurecer e evoluir em conjunto, vamos dizer assim. Recomendo nesse papo que você também tenha conversas sinceras com você mesmo, né? Você identificar padrões, coisas que te levam ao erro. Estou com mania de me comportar dessa forma com essa pessoa, ou um vício, né, de linguagem que às vezes pode magoar o outro. Então, comece a ter essa conversa com você mesmo e identifique esses padrões que podem estar te levando e te conduzindo ao erro e que você pode não estar percebendo. Então, é importante essa conversa diária com você mesmo e treine conhecimentos de erros com pessoas próximas. Então, a prática vai trazer aí a naturalidade e assim você vai conseguir construir um respeito que é mais durável. Então, treine esses reconhecimentos, né? Pergunte para as pessoas. Se você tiver dúvida se você errou com ela ou se você magoou, pergunta. Não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada a sua autoridade. E quais são as estratégias para lidar com críticas difíceis? Essa também é uma pergunta que eu quero trazer aqui, né, para a gente. Ainda vai ter, vou trazer essa mais uma, tá? E aí a gente fecha. Mas são pontos cruciais que vão te ajudar a construir o respeito, né? Porque se você não conseguir, para você conseguir lidar com críticas difíceis, né, envolve também o seu processo de construção do respeito. Porque se você, a cada crítica que você recebe, você explode, né? Ou você se frustra de alguma forma, ou você se abala emocionalmente, isso vai te atrapalhar muito, porque você não vai saber o que fazer quando acontece uma crítica difícil. Ou você vai correr de críticas, e críticas, é difícil você receber uma crítica, mas ela te faz crescer. Então é importante você saber lidar com as críticas, estar preparado. Então agora eu vou te trazer algumas estratégias para lidar com essas críticas difíceis. Então, um primeiro ponto importante é você ouvir atentamente, sem interrupções, para realmente entender o ponto do outro. Então, antes de ficar pensando e abulando mil coisas na sua cabeça, preste atenção, escuta, não interrompa, tenta entender, no detalhe, o que está acontecendo. Escutar o outro. Então, evita ali você reagir por impulso. Tenta não se sentir pessoalmente atacada ali pela pessoa. Eu sei que isso é difícil, você vai pensar, não, a pessoa está em algum problema comigo. Só pode, porque eu não vejo essa pessoa fazendo isso com ninguém. Então, evita trazer para o seu pessoal e foca no conteúdo da crítica. Isso vai ser importante para você. E caso você precise de tempo para elaborar uma resposta, essa para vocês conversarem depois com calma. Então, escute atentamente. Se você possível, anote pontos ali que te chamaram a atenção, pontos que precisa realmente rever. E se você não conseguir elaborar uma resposta na hora, agradeça, né, a crítica e tenta reagendar esse papo em um outro momento para você ter mais clareza do que está acontecendo e conseguir elaborar uma resposta com um pouco mais de calma. E eu acho que eu já comentei aqui, mas evitar reagir por impulso. Tenta pensar antes de falar, para não ter uma compulsura, porque geralmente quando a gente recebe uma crítica é muito fácil você se sentir ali abalado e ficar irritada. E isso vai te levar a uma impulsividade que não vai agregar valor para a conversa, não vai agregar valor para o seu crescimento. E isso vai afastar a pessoa que está trazendo a crítica. Às vezes ela está com uma postura ali de tentar realmente te ajudar, para vocês crescerem, para ajudar no trabalho, para ajudar naquela questão. E você afasta aquela pessoa de você. Então, muito importante tentar não reagir por impulso. Um outro ponto, reconheça quando a crítica tem mérito, mesmo que você discorde de alguns aspectos. Então, quando você está escutando ali a crítica, poxa, você viu que algumas coisas realmente fazem sentido e algumas coisas já estavam até no seu radar, você já sabia que você poderia ter passado um pouquinho do limite ali naquela situação, então reconheça, tá? Tenta trazer naquele momento, olha, esse ponto e esse aqui já estava no meu radar, ou eu entendo que eu falhei mesmo. Esses outros aqui ainda precisam entender melhor o que aconteceu, mas reconhece quando teve pontos ali críticos que você viu que tem mérito, né? Faz sentido, né? Isso é importante e vai passar uma boa mensagem para a pessoa que está trazendo aquela crítica sobre você mesmo, sobre a sua postura de lidar com críticas, tá? E procure exemplos construtivos para você aplicar uma autoanálise responsável. Então, quando você recebe uma crítica, tenta trazer ali realmente exemplos para você conseguir entender melhor o que está acontecendo, né? Então, se você não entendeu bem, essa crítica está um pouco exagerada, coloque ali as situações
que aquilo ali pode ter acontecido para você entender melhor, para você conseguir analisar melhor onde foi que você errou, ou o porquê que você errou, entender o que faz sentido. Explica seu ponto de vista de forma respeitosa, caso você não concorde plenamente com o que foi dito ali. Então é importante que, às vezes, você até recebeu a crítica de uma maneira errada, mas não se coloque no mesmo tom que a pessoa trouxe a crítica, não se coloque, não faça ali não faça uma devolutiva igualitária para aquela pessoa, seja superior. Tá? Então age com respeito, explica o seu ponto de vista de forma respeitosa para aquela pessoa entender até se a maneira que você a trata é a maneira que ela também, que você também espera ser tratada. Então, age de forma superior, age de forma respeitosa com o outro, independente da forma que você está recebendo aquele feedback ou aquela crítica. E um ponto importante é você agradecer. Agradeça o feedback, né? Uma crítica também é um feedback, porque ela vai te ajudar a crescer. Então, mesmo que isso incomode você, é sinal que alguém quer o seu aprimoramento, alguém quer que você melhore. Então, agradeça. O feedback, ele é um presente. E, após a conversa, reflete um pouco, tenta fazer aquela autoanálise, né? Sozinha ali sobre os aprendizados que você teve daquela situação, né? E como você pode melhorar. Com atitudes assim, até situações delicadas, isso pode fortalecer os seus relacionamentos. Então, por mais que você pode ter doído na hora, isso vai te aproximar até mais da pessoa que trouxe ali aquele feedback ou aquela crítica, dependendo da sua postura quando você recebe aquela crítica, recebe aquele feedback. Então, se você quiser fazer um treino ali, quiser trocar uma ideia comigo, eu adoro. Então, tá ali o feedback que você teve, se você quiser conversar sobre como dar essa resposta, ou o que fazer depois. Eu te trouxe aqui algumas dicas que já vão te ajudar, mas se você quiser trocar uma ideia segura com alguém, confiança, pode contar comigo, eu vou adorar te ajudar. E aí vamos para a última pergunta que eu gostaria de trazer aqui nesse nosso bate-papo sobre construção de respeito para você ser visto como uma verdadeira liderança, uma liderança que inspira pessoas. E a pergunta é, você pode me dar um exemplo de como explicar meu ponto de vista de forma respeitosa? Posso te dar alguns exemplos, sim. E diante de críticas, né, eu imagino que uma forma equilibrada de você explicar o seu ponto de vista seria você dizer assim: obrigado por tomar o tempo para me dar esse feedback. Eu sei que você está pensando no que é melhor para nós. Então, antes de mais nada, eu quero que saiba que eu vi atentamente seu ponto de vista e levo em consideração o que você me trouxe aqui. E eu entendo o que você disse sobre o aspecto da crítica, né, que você vai trazer. No entanto, eu gostaria de explorar outra perspectiva também. Então, na minha visão, você explica respeitosamente ali a sua perspectiva com os exemplos que você puder. Então, essa também é uma boa devolutiva. E um outro exemplo é, claro que posso estar deixando passar algo, e é por isso que eu valorizo nossos diálogos. Então, eles me fazem enxergar além do óbvio. O que você acha de refletirmos mais sobre isso e vermos onde podemos encontrar um ponto de convergência? Então, estou completamente aberta aqui a rever as minhas convicções se surgirem novas percepções. Então, trouxe aqui 3 exemplos, né? 3 exemplos de como você pode explicar o seu ponto de vista de forma respeitosa com outra pessoa. E dessa forma, a pessoa ela vai se sentir ouvida, você consegue expor a sua visão com respeito e vai deixar espaço para um diálogo muito mais construtivo. E isso costuma aplacar eventuais ânimos que, de repente, possam estar exaltados. E eu espero ter ajudado você com esse exemplo. Eu vou deixar aqui na descrição, né, esses exemplos para você conseguir ter uma luz aí quando isso acontecer com você e saber, ter um ponto de partida. Tá? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma no seu dia a dia para você conseguir construir o respeito e ser visto como uma verdadeira liderança que inspira pessoas até no momento da crítica, no momento do feedback difícil. Então, se você curtiu esse conteúdo, já curte aqui esse vídeo, já me segue aqui, me segue nas redes sociais, no Instagram, se inscreve aqui no canal e eu sempre quero trazer conteúdos que vão te ajudar no dia a dia, de forma prática, para você conseguir alcançar os seus objetivos e se tornar uma liderança melhor, tá bom? Se você curtiu, então me segue e também compartilha esse vídeo, esse conteúdo com outras pessoas que você deseja bem, que você quer ajudar também para a evolução delas, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você e até a próxima!